O Semi avança pra fase 4, né? Traz multiverso, traz Kang, traz Thunderbolts, mas a gente nunca vai esquecer a saga do infinito. A Disney vai ter que rebolar, né? Pra superar Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Pô, foram dois clássicos instantâneos que a gente vai continuar analisando por anos, tem muita coisa pra falar. Agora, surgiu uma teoria na internet que largou uma bomba na derrota do Thanos. Será que o vilão protegeu o Tony Stark? Será que a noção de honra do Thanos condenou ele? Doutor Estranho previu tudo isso mesmo? Você vai entender essa teoria agora e eu garanto que eu vou plantar uma pulguinha atrás da sua orelha. Vem comigo. Hey, Nextrantes, Peter aqui. Thanos é conhecido como um titã louco. A verdade é que um sujeito que quer matar metade da vida do universo só pode ser chamado disso, né? De doido mesmo. Só que o Thanos não é maluco que rasga dinheiro, ok? Ele não sai pelado pela rua jogando cocô nos carros. Ele não se veste de Napoleão, não. Thanos é um vilão que segue uma lógica nas ações dele e é extremamente inteligente. Uma coisa é Coringa, outra coisa é Thanos. Saiba diferenciar vilões loucos, ok? Loucuras de vilões, isso que eu quero dizer. Então a gente precisa entender que Thanos segue um código de honra. Tanto o Thanos dos cinemas quanto o Thanos dos quadrinhos. Sabe, são versões diferentes do mesmo personagem. Mas nos dois casos, ele é um vilão que costuma respeitar os adversários. Que não usa de mentiras, que não manipula. Se o Thanos diz que vai fazer um lance, porra, ele vai fazer mesmo, de qualquer jeito. Com tudo isso na cabeça, eu vou provar pra vocês. Thanos protegeu Tony Stark. Como assim? Você vai entender agora. Então, pra você ficar sempre ligado no que acontece dentro do cinema, nas possibilidades, nos vazamentos, nos quadrinhos, trazer quadrinhos pra dentro do cinema, você tem que estar inscrito nesse canal. Se inscreve agora e ativa o sininho. Faça isso por você, pelo canal, por esse trabalho que já dura 8 anos, 3 vídeos por dia. Você dentro desse canal, ajudando a gente. Pô, é uma máquina de informação, a gente adora isso, mas você tem que estar com o sininho ativado, com a notificação. Só que, com isso, você não é obrigado a assistir vídeo, não. Você só recebe a notificação e você decide se vai ver ou não. Mas com a notificação você está informado. Obrigado por isso. Vamos lá. Stephen Strange visualizou 14 milhões de possibilidades da luta contra o Thanos. A vitória definitiva só apareceu em um caso, num único caso. Era uma sequência de eventos muito específica, né? Uma em 14 milhões, uma sequência de fatos que levaria o Thanos para a derrota. Muita gente ficou com a impressão de que o Doutor Estranho só viu esse lance e não fez mais nada, né? Tem gente, inclusive, que diz que o grande herói foi aquele ratinho lá que soltou o Homem-Formiga do Reino Quântico. Nada disso. A teoria que está circulando na internet agora mostra que o Stephen Strange foi um gênio. Ele não só viu a única chance, como deu um jeito, deu um empurrãozinho para tudo isso acontecer. Vamos recapitular aqui do instante final, tá? Como é que foi que o Thanos morreu? Ele foi desintegrado porque o Tony Stark pegou as joias do infinito e fez lá um mini estalo. Se o Tony Stark não tivesse ali naquele momento, Thanos teria matado o universo inteiro. Inteiro! E o Thanos falou isso. O novo estalo que ele ia dar seria um estalo para matar geral, recomeçar o universo do zero. Ou seja, seria um final pior do que o final original. Isso só não aconteceu porque o Tony Stark estava ali. Capitã Marvel já tinha caído, não tinha mais ninguém por perto. Stark chega a olhar pro Doutor Estranho, porra, e o Doutor Estranho faz o sinal de 1, né? É uma chance, é aquela chance de vencer o Thanos. Então tá bem claro pra todo mundo, né? Sem o Stark, o destino do universo inteiro ia ser a vala, ia ser ir pro saco. Só que a gente tem que voltar um pouco mais nessa história. Tony Stark foi fundamental em outro momento. Ah, o rato isso, o rato aquilo, calma. Scott Lang podia ter saído do Reino Quântico e isso poderia ter dado em nada, lógico. O Bruce Banner não conseguiu resolver o problema da viagem do tempo. Ele não tinha um talento pra isso. Desculpa aí, Banner, tu é gênio, beleza. Mas não tá no mesmo patamar que o Tony Stark. Então sim, sem a intervenção do cara, não existiria máquina do tempo. Não existia assalto no tempo. Não existiria reversão do estalo. Foi a inteligência do Tony Stark que salvou o universo. Para isso acontecer, era fundamental, então, que o Homem de Ferro tivesse sobrevivido ao estalo. Se o Sr. Stark lá tivesse virado poeira, ia ser fim de jogo. Talvez com 10 anos de pesquisa o Bruce Banner tivesse solucionado a viagem do tempo. Mas imagina o caos no universo. Mas aí quem queria criar a manopla? Quem quer saber como é que as joias do infinito funcionam e roubar elas do Thanos no último segundo? Não tem como, galera. Tony Stark sempre foi vital para essa vitória. Só que o Thanos matou metade do universo. Era 50% de chance do Tony Stark morrer nessa leva, certo? Não tinha como o Doutor Estranho garantir esse futuro. Ou será que tinha? Puxa da memória. Batalha em Titã. Thanos quer a joia do tempo e apunhala o Homem de Ferro. O herói fica ali no bico do urubu. Ele podia ter morrido ali mesmo, ok? Podia ter morrido antes do estalo e aí não tinha mais volta, né? Tipo nível visão. O Doutor Estranho se desespera e oferece a joia do tempo se o Thanos poupar a vida do Tony Stark.
fica claro ali pra gente que o Stephen Strange tomou a decisão certa. Agora, analisando assim, decisão certa. Mas a teoria vai além. Doutor Estranho fez mais do que salvar a vida do Stark naquele momento. Stephen Strange teria prendido o Thanos numa questão de honra. Ele fez Thanos garantir a vida do outro. Quando Thanos executa o estalo, Thanos respeita o acordo e coloca uma exceção no efeito. Tony Stark não poderia morrer ali. Então ali, fora o Tony Stark, o Homem de Ferro, o estalo mata aleatoriamente todos os seres vivos do universo. Ele não entra nessa lista, é VIP. Ah, Peter, mas não é assim que a manopla do infinito funciona. É sim, você que não prestou atenção. Quando o Hulk usa as joias do infinito, ele traz de volta todo mundo que morreu no estalo e tenta trazer a Viúva Negra também no mesmo pacote. Ou seja, ele adiciona um pedido. No caso da Natasha Romanoff, não funciona por causa das regras da joia da alma. Mas o Banner podia ter pedido, sei lá, a volta do Mercúrio. E as joias do infinito teriam atendido. Vacila essa aí, Banner. Tivesse trazido Visão e Mercúrio de volta, tinha evitado tanta treta, mas tanta treta. Enfim, você quer outro exemplo? O próprio Tony Stark fez um estalo muito específico. Só morrem Thanos e os soldados dele. Vocês perceberam? Então, galera, consciente ou inconscientemente, Thanos pode ter salvado o Tony Stark ao fazer o estalo. A gente nunca vai saber porque era 50% de chance, né? Mas eu tenho certeza que, conhecendo o Doutor Estranho, o cara não ia se arriscar. O Doutor Estranho ia jogar com senso de honra do Thanos. Ele ia forçar uma barra pra poupar o Tony Stark pra valer. Thanos não mente, né? A própria Gamora diz isso. Ela foi torturada, menosprezada, humilhada, quase morta pelo Thanos, mas revela que o Thanos não é mentiroso. Então, se o Thanos se comprometeu a poupar o Tony Stark, Thanos pode ter cumprido essa promessa até as últimas consequências. Doutor Estranho olhou lá na frente e ferrou com o Thanos. Tony Stark foi o pilar da derrota do Thanos, do vilão. Essa teoria faz sentido pra você? Eu acho que faz sentido pra caramba. Essa teoria deixa a derrota do Thanos irônica. O próprio vilão plantou a semente da desgraça dele, né? Essa teoria também mostra que o Doutor Estranho é cabuloso demais. Malandro pra caramba, ardiloso, né? Manipulador. Mas eu quero a sua opinião. Você acha que foi isso mesmo que aconteceu? Ou a galera tá vendo demais? Comenta aqui. Mas é o que eu falei pra você, essas informações só chegam a você se você tiver inscrito aqui. Toca aqui agora, garante sua inscrição, mas você que já tá inscrito ou se inscrevendo agora, tem que ativar a notificação, faça isso. Porque nem assim o YouTube às vezes nem manda pra você. Então, pelo menos é uma garantia de você poder receber a notificação, mas não é garantia 100%. Por isso que eu peço muito pra você inscrito, tocar na notificação, pra você receber o aviso que um vídeo foi postado. Obrigado por isso, tá ajudando demais a gente a continuar esse trabalho. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!